Vivemos em uma sociedade disciplinar em que o poder é exercido mediante uma vigilância difusa e anônima. Em Vigiar e Punir, Foucault analisa como sujeitos criminosos são constituídos em redes de saber e poder. Podemos analisar isso a partir de 2 pontos. Primeiro, os corpos dos prisioneiros acabam sendo moldados nas prisões por meio das dietas, dos exercícios, dos horários, das regras, da vigilância e de todas as demais formas como esses prisioneiros acabam sendo postos nas prisões. Tudo é controlado. E o seu corpo acaba sendo moldado por isso. E segundo, que os corpos dos prisioneiros acabam sendo classificados e estudados cientificamente. Embora as tipologias dos primórdios da criminologia já foram descartados, alguns princípios de observação acabaram prevalecendo também no século XX. Os criminosos, assim, são o quê? Casos a serem estudados cientificamente e corrigidos institucionalmente. E essa observação, esse estudo científico acabou gerando 2 novas ciências, a criminologia e a psiquiatria criminal. E essas 2 novas ciências acabaram ajudando muito no desenvolvimento e na racionalização de certas tecnologias disciplinares. E essas normas acabam sendo internalizadas por nós, sujeitos. E se nós não seguimos essas normas, nós acabamos nos considerando anormais. O normal é aquele que segue essas normas. Francis Bacon tinha dito lá no início da Idade Moderna que saber é poder. Michel Foucault nos diz que poder é saber. Por quê? Porque quem tem o poder, seja ele econômico ou científico, gera o saber, geram as normas e a população segue essas normas. Se a população não segue essas normas, está fora da normalidade. Então nós buscamos sempre estarmos dentro da normalidade. Só que essa normalidade é totalmente artificial, é histórica, é produto do quê? Do poder e não meramente do saber. E o poder só existe quando exercido. Ele não é uma mercadoria, mas uma ação numa relação. Não devemos procurar o foco do poder em indivíduos, em instituições ou classes, mas antes construir uma microfísica do poder e se ater nas suas extremidades. Foucault aqui trata da microfísica do poder, não da macrofísica, mas da microfísica. Qual a diferença? É que na macrofísica o poder é exercido pelo Estado. E um exemplo clássico disso é no absolutismo. Na microfísica é quando o poder está disseminado. E isso se dá a partir das revoluções burguesas, principalmente a partir do século XVIII. E essa extremidade do poder, em que lugar ele está? Na família, em locais de trabalho, nas práticas cotidianas e nas instituições marginais. Por isso, quando analisarmos as relações de poder, temos que analisar de baixo para cima e não de cima para baixo. E essa é a grande revolução do pensamento de Foucault. Embora disperso, o poder ele tem objetividade, ele tem uma finalidade, ele tem sentido, ele tem racionalidade. Mas isso não significa que um indivíduo particular ou mesmo uma instituição tenha formulado esse poder de forma consciente. Onde há poder, há resistência. E a ideia disciplina ela se encontra ainda no século XVII em escolas, fábricas, hospitais, e ela significa a docilização e a disciplinarização dos corpos. Com o adestramento do corpo e a otimização de suas forças, a disciplina acaba construindo um corpo-máquina. Deixa de ser apenas corpo e se torna um corpo-máquina. Diante desses conceitos apresentados, prisão, poder, disciplina, podemos destacar mais 2 conceitos centrais, que são biopoder e biopolítica. O biopoder não é repressivo ou destrutivo, mas protetor da vida. Foca a saúde dos corpos individuais e também da população. Desempenha o controle regulatório da reprodução, nascimento e mortalidade, bem como do nível de saúde e expectativa de vida. O biopoder é uma forma eficaz de controle social que assume a direção da vida dos indivíduos desde antes do seu nascimento até a sua morte.
Já a estratégia da biopolítica é a gestão da vida incidindo já não sobre os indivíduos, mas sobre a população enquanto espécie, não se centrando mais somente no corpo-máquina, mas no corpo-espécie, algo como o corpo atravessado pela mecânica do vivente, os nascimentos e a mortalidade, a proliferação, a saúde e a longevidade. O foco não são mais as instituições, mas a governabilidade nas perspectivas entre vida e política.